Já estamos de volta com Hora Geral nesta terça-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos lá? A remadora Mônica Masco conquistou no último sábado o título do Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana. A atleta, que representa a cidade de São Vicente, venceu a terceira etapa do circuito VAA Brasil, realizado em Vitória, no Espírito Santo. Mônica liderou todo o percurso de 17 quilômetros na curva da Jurema e ficou à frente de Gabu Latini, de Niterói, e Andressa Saboia, de Santos. O título brasileiro coroa a carreira meteórica de Mônica, que iniciou a prática de canoa havaiana há 3 meses. Antes, porém, a atleta se destacava nas competições de stand-up paddle. Além de Mônica, a remadora Milena Amaral, também de São Vicente, garantiu o título Master ao finalizar a prova na 4ª colocação geral. Parabéns! Meu amigo Benzi, vereador do Guarujá, tudo bem? Eu não consigo chamar de Gilberto, é Benzi. É assim que o pessoal mais trata você no Guarujá, Benzi? A maioria das pessoas chama de Benzi, mas tem que chamar de Giba, Gilberto Benzi. Obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, Benzi. Eu que agradeço, Douglas, a oportunidade de estar aqui com vocês, esse convite, muito grato em participar do seu programa. Benzi, vamos falar um pouquinho do Guarujá? Os nossos telespectadores já podem fazer perguntas pelo 3041-6777. Um assunto que eu julgo importante e tem a bandeira do Benzi é com relação ao Porto do Guarujá. Eu me lembro que quando o Sérgio Aquino era o secretário de Portos aqui em Santos, a gente sempre falava ou ouvia alguém falar assim, porque a margem esquerda, a margem direita, e o próprio Aquino falou assim, não tem margem esquerda e margem direita. O Porto é um só, é o Porto de Santos, mas ele fica no Guarujá, por exemplo, tem uma parte que fica no Guarujá. Essa é a sua preocupação junto aos munícipes do Guarujá, Benzi? Douglas, a pergunta é pertinente, né? A questão nem é preocupação, né? A questão maior é a legislação, né? A Constituição de 88, ela obriga o administrador da cidade a zelar pelos impostos da sua cidade. E no caso, o Guarujá, nesse quesito, ele vinha sendo deixado para um terceiro plano, né? Ou seja, não vinha tratando conforme deveria. Então nós fizemos um estudo lá no Guarujá, contatamos o nosso colega, o Rodolfo Amaral, que ele pôde, através do estudo, informar que a cidade do Guarujá vinha perdendo muito dinheiro por não estar realmente fiscalizando ou fazendo com que as empresas que fazem serviço no porto de Guarujá recolhessem o tributo no Guarujá. Então a questão ela é bem abrangente, envolve a cidade de Santos, porque também Santos está perdendo dinheiro também. Tem serviços que é feito também no Porto de Santos e o tributo não fica em Santos. Então, essa relação não é uma questão de guerra fiscal, é uma questão de natureza legal. O Guarujá, ele tem o ônus da atividade portuária e quer também receber o bônus. Benzi, eu acho importante essa sua preocupação, e se a população do Guarujá parar um pouco para analisar, a preocupação do vereador é no intuito de fazer com que, se existe uma função, uma movimentação do porto no Guarujá, no mínimo tem que ter a contrapartida. Eu acho que essa é a sua preocupação. Com certeza. Nós tivemos até uma vitória no ano passado, né, que diz respeito à praticagem. A praticagem, ela não entendia que quando o navio ia para... atracado no Guarujá? Ia para a margem esquerda, como falava o Sérgio Aquino, que é o Porto de Guarujá, o imposto tinha que ser recolhido no Guarujá. Ficou discutindo isso por um bom tempo, judicialmente, né? O Guarujá ganhou na justiça e hoje tudo que vai para o Guarujá é recolhido no Guarujá. Agora, excelente isso. E eu vou avançar num outro aspecto para que você até explique para o nosso telespectador. Essa, na realidade, seria uma preocupação do Executivo. Você, como vereador, aí você avançou respeitosamente em defesa da população do Guarujá. Chegou a conversar com a prefeita sobre essa sua iniciativa ou ela conversou com você? Nós tivemos a oportunidade, quando da discussão do assunto, deixar o Executivo ciente. O Executivo foi oficiado via documento da Câmara Municipal, na qual, quando tivemos na CODESP, a prefeita, inclusive, disponibilizou 2 fiscais da Prefeitura para que nos acompanhasse na audiência que tivemos com o presidente da CODESP. Na época foi o Renato Barco. Porém, a resposta que veio da CODESP não foi uma resposta satisfatória, tanto que hoje, já com a eleição do deputado federal pelo Guarujá, o Marcelo Squassone, ele levou essa discussão ao ministro dos Portos hoje, que é o Edinho. O Edinho conseguiu trazer à baila e cobrando da CODESP uma resposta oficial para que a cidade do Guarujá
tenha uma resposta não dos modos que a Caldesp colocou para a gente, que foi tipo a história do Porto de Santos, ou seja, ninguém quer discutir a história. Nós queremos discutir a legislação fiscal e tributária. Benzi, você está corretíssimo e se o telespectador analisar, se você não prestou atenção, tem a representação às 4 da tarde. O Benzi aqui, ele provocou aí uma triangulação que eu acho fundamental e eu observo que os novos políticos ou os políticos comprometidos estão praticando e têm que praticar mais, até para que a população possa verificar o quanto que o parlamentar ele trabalha 24 horas, para ser mais exato. Veja bem, não deu certo quando ele mandou um ofício para o Executivo, aí teve a eleição do Marcelo Scassone, deputado federal, ele voltou a provocar, né, o Benzi, aí o Marcelo Scassone foi falar com o ministro dos Portos, que é o Edinho, que é do PMDB, aí já mandou para a Codesp verificar, ou seja, tudo isso é uma triangulação. Você, com qualquer político, poderia falar, não dá certo, pô, desculpa, mas não, você foi persistente. E eu tenho a certeza que isso resolvendo na esfera da discussão, do entendimento, quem vai ganhar com isso é o município do Guarujá. Com certeza, Douglas. Eu acredito que nós vamos esgotar a parte política, né? Não tendo sucesso, aí nós vamos ter que judicializar essa discussão, porém eu espero que na parte política a gente consiga resolver. Benzi, vamos falar um pouco mais ainda sobre o Guarujá? Nós temos alguns aspectos, eu até abordava isso ontem com o deputado federal João Paulo Tavares Papa. Na manchete de sexta-feira do Jornal Tribuna, estava dizendo que não existe um planejamento entre os prefeitos da região metropolitana para que alguns projetos possam sair do papel, resumindo a manchete. E o deputado Papa falou ontem que, de fato, tem um excesso de vaidade entre os chefes do executivo, né? E falta aí mais atuação, ação. E eu até destaquei, por exemplo, eu acredito e aposto que todos os prefeitos deveriam lutar para que saísse o mais rápido possível o aeroporto do Guarujá. E o que eu penso? Para que eu vou lutar? Minha cidade é outra, deixa Guarujá se virar. Não existe essa confraternização entre os prefeitos para se elencar alguns projetos e lutar por ele para sair do papel. Você sente isso também, essa falta de vontade política dos prefeitos? Com certeza. Nós vemos que hoje nós temos o Condesb, né? Temos também a UVEBS, que é a União dos Vereadores da Baixada Santista, que visa também discutir os temas metropolitanos. E você falou muito bem, Douglas, nós temos que discutir a cidade do Guarujá como uma região metropolitana, porque os problemas que o Guarujá sofre é pertinente, é o mesmo problema que Santos sofre, Bertioga sofre, Cubatão, enfim. As cidades acabam sofrendo o mesmo problema e, teoricamente, as soluções deveriam ser a mesma para todos os municípios. Então, essa discussão ela tem que ser mesmo tratada de forma metropolitana. Nós citamos há pouco, no bastidores aqui, em relação ao Corpo de Bombeiro, que hoje vem sofrendo muito em relação a conseguir atender a demanda. E a gente sabe, né, que a parte portuária é a parte que mais pode utilizar esse serviço, porém todos têm que ter um compromisso com quem? Com a vida. Então, a região metropolitana tem que avançar muito na questão da metrópole. Nos trabalhos têm que ser elencados e resolvidos no nível metropolitano e não na parte individual, olhando somente o seu umbigo. Você falou correto, e a UVEBS, que é a União de Vereadores da Baixada Santista, que aí agrega 128 vereadores, olha que número significativo, pode positivamente pressionar os prefeitos para que seja discutido no Condesb, que é presidido pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, algumas metas, né, para que possam ser lutadas e que venham envolver as cidades da região metropolitana. Porque o que me chateia, você é do Guarujá, eu sou de Santos, os problemas se perpetuam. E hoje nós estamos à frente do Legislativo, cada um na sua cidade, né, e somos cobrados pela população. Só que nós, como vereadores, nós temos um limite. Depois tem o Executivo. O Executivo tem que cobrar do Estado, do governo federal. Então, essa atuação dos nossos parlamentares da Câmara Federal, que eu colocaria o Papa, o Scassone e o Beto, é fundamental. A gente tem que ser propositivo. E poderíamos até conversar com o Rogério Salceda, que é o presidente da UVEBS, para que a UVEBS discuta essas prioridades, formalize um documento e entregue para os nossos deputados na Câmara Federal para que eles possam articular. Porque esse ano vai ser um ano difícil, né, Benzi?
em termos de contingenciamento das verbas? Nós estamos tendo problemas enormes no Brasil como um todo em relação a verbas, né? Nós temos aqui a nossa ligação seca, tão sonhada ligação seca. Você acha que sai, Benzi? Olha, eu acredito que saia, né? Eu acredito que é uma obra que vai ter um cunho muito importante para a região metropolitana como um todo, né? É onde nós vamos falar no transporte metropolitano, o VLT podendo também estar ligando a cidade do Guarujá, né? a mobilidade, enfim, assuntos que têm que ser tratados com maior eficiência, com maior coerência. Porém, eu não posso deixar de relatar que nós estamos muito longe do que deveríamos estar. Porém, a nossa relação, até nos vereadores da Baixada Santista, eu acredito que nesses últimos anos tem melhorado bastante. Nós temos conseguido interagir muito mais do que no passado, não muito recente, né? Eu sou vereador, estou no meu 7º ano de vereador. No começo, no meu mandato, era uma coisa. Hoje, eu tenho uma relação muito melhor com meus pares. Quer dizer, 7º ano está no 2º mandato, né? 2º mandato. Eu falei já sobre o 7º mandato. Falei, não, 7º ano. Benzi, ainda falando do Guarujá, Guarujá tem problemas que parece que também é difícil das administrações dar uma resposta à população. E eu elencaria o principal deles, que é com relação à segurança. Mas o próprio Nicolás, que é o presidente da Câmara do Guarujá, esteve aqui e falando que a segurança ela não é só uma responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, e sim dos municípios, que deveriam ter uma autonomia maior também para discutir segurança nos seus municípios. Como que você vê a segurança no Guarujá? É triste, mas sempre nós temos ali ocorrências no Guarujá. Lógico, nas outras cidades também. Mas Guarujá acho que é sempre mais emblemático pela sua beleza natural, pelo turismo, e a segurança sempre acaba dando aí um revés em toda essa beleza da Pérola do Atlântico. Bom, como você bem colocou, o presidente da Câmara, o vereador Nicolás, ele já foi oficial da rota, né? Então, ele tem aquele jeitão dele militar, né? E ele trata esse assunto com bastante propriedade. Porém, eu vejo que antes da pessoa morar no Estado, que diz que a segurança é do Estado, a pessoa mora no município. E o que o município está fazendo para poder colaborar a reduzir esses índices? Eu vejo hoje, as crianças hoje não têm acesso à cultura, não têm acesso ao esporte, a educação poderia ser educação em período integral, quer dizer, então eu acredito que o município deixa muito a desejar, tem muito o que fazer para tentar combater a criminalidade não pela repressão, e sim pela educação. Nós temos que avançar muito nesse quesito, e nessa parte que a gente tenta dar um olhar mais humano para os jovens, né? Dar oportunidade, fazer com que ele tenha, quando sair da parte da educação, um ingresso no mercado de trabalho. Então, é essa questão que eu acredito que o município tem que avançar e muito. Benzi, você recentemente mudou de partido, inclusive teve um evento no Guarujá, quando da sua filiação para o PSDB. Você estava no PROS, foi para o PSDB. E eu acho que esse é o momento até, é bom deixar bem claro que nesse evento tinha bastante gente concorrido, né? Deixou alguns políticos do Guarujá preocupados, né, com o grande número de pessoas que estava nesse evento que aconteceu na sexta-feira retrasada no Guarujá. Agora, Benzi, por que você mudou do partido? Você não estava se sentindo confortável dentro do PROS? Você acha que no PSDB você foi acolhido com muito mais carinho, com muito mais atenção? O PSDB no Guarujá era um partido que eu, quando resolvi ingressar na vida política, eu já flertei com ele no começo, conversamos bastante. Mas o PSDB tinha um problema muito sério no Guarujá, tanto que há 5 mandatos, hoje há 20 anos, não elege um vereador sequer na cidade do Guarujá, né? Porém, dessa vez, nós conversando com o presidente, que é o Dr. Neto, junto com os membros da executiva municipal, foi feito um convite, tem um desafio pela frente para tentar colocar o PSDB onde ele teria que ter o assento garantido, ou seja, no cenário político do Guarujá, e nós resolvemos encarar esse desafio. Acredito que o PSDB tem um mote muito forte, um apelo muito forte por estar hoje com o governador do estado no PSDB. A cidade do Guarujá hoje está passando dificuldades imensas, precisamos realmente ter a ajuda do Estado, e eu acredito que com isso a gente consiga estar dando uma contribuição para o nosso município, fazendo esse link entre o Estado e a União. Deixa eu ver se a minha memória está boa. Esse Neto que você falou é o Tucunduva, que é presidente do PSDB, que foi vice do Farid na primeira gestão e que no meio praticamente do primeiro mandato e único do Farid, ele acabou brigando com o Farid e não concordando com as suas posturas à frente do município à época. É isso mesmo.
porque foi bom só você lembrar e confirmar, porque eu gosto, mande um abraço para o Tucunduva, ele é advogado, uma pessoa séria, e o seu posicionamento na época, né, eu me lembro muito bem, a gente discutia muito isso no telejornal Opinião, que nós tínhamos na TV Mar, ele chegou até a aparecer e demonstrou a sua insatisfação com alguns procedimentos. E ele não escondeu o seu posicionamento. Eu gosto de pessoas firmes na sua postura. Mande um abraço para o Tucunduva. Então, ele é o presidente do PSDB? É o presidente do PSDB novamente. Sim. Isso significa, eu sei que é cedo, né, Benzo, mas sabe que o jornalista, ele não perde oportunidade. Significa que você pode ser aí candidato a prefeito em 2016? Isso passa pela sua cabeça ou ainda é cedo? Eu vejo até com certa naturalidade, né, tendo em vista a eleição que nós disputamos no ano passado para deputado estadual, na qual eu obtive quase 30 mil votos, ou seja, a gente tem aí uma participação hoje na cidade de Guarujá, a gente consegue ter uma relação muito próxima com os eleitores, a gente acredita que a gente pode ser um dos nomes para estar disputando aí a eleição no ano que vem. Eu fiz essa pergunta também. Esse negócio de ficar, não é o momento. Ele já falou que existe essa possibilidade, está trabalhando para isso e no momento oportuno ele vai se oficializar ou não, né? O homem público, esse negócio de não é o momento, eu não quero falar sobre isso, mas tem que falar, essa é a realidade. Até para que a população já tenha um posicionamento do que você pretende. Não quer trabalhar? Fica em casa. Quer trabalhar, quer se comprometer, quer defender o seu mandato? Então apareça, transpareça, comunique-se. Isso é importante no homem público. E eu vejo que você, como percorre nas cidades do Guarujá, você é uma pessoa muito querida. Esse teu prestígio, você acredita no quê? É do trabalho que você apresenta? É da população que acompanha o seu mandato? Porque a classe política ela está um pouco criticada, desgastada, essa é a palavra correta. Só que o que acontece no governo federal não significa que aconteça nos municípios. Como que é o seu relacionamento com os munícipes do Guarujá? A minha relação na cidade do Guarujá é uma relação muito antiga, né? Eu nasci no Guarujá, meu pai nasceu no Guarujá, então a nossa família ela é do Guarujá e eu consigo transitar em todas as classes sociais do Guarujá, né? Então a gente, final de semana, está na várzea, durante a semana a gente está nos nossos afazeres, tem a parte do sindicato, tem a parte da CTA, tem a parte do empresário, do comerciante, a parte do transporte e o legislativo, né? Que a gente consegue interagir bastante com a população do Guarujá. Meu amigo Gilberto Benzi, o Benzi, vereador do PSDB do Guarujá, aqui no Hora Geral. Rápido intervalo, daqui a pouco tem perguntas pelo 3041-6777. É rápido. Bom dia, Hora Geral, volta já.